trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 373. Não saiba, não olhe, ainda assustador. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Louis não duvidou da autenticidade da lista. Ele estava claro que o único que mais odiou a Igreja Radiante não eram eles, a realeza, mas ao invés disso, era a família Calci. A família Calci era uma família de magos negros, e eles também tinham um histórico rico com a magia do elemento sombrio. Um dos objetivos da Igreja Radiante era eliminar magos negros do continente. Se a Igreja fosse se comprometer completamente nesse objetivo, os primeiros a sofrerem com este infortúnio seria a família Calci. Louis também não achou que a família Calci lhe deu a lista apenas para apanhar alguma terra. Isso era porque não haviam muitas famílias nobres na lista que eram de status notável, a maioria deles eram pequenos nobres. Então mesmo se o imperador matasse aquelas pessoas, a família Calci não se beneficiaria disso, então Louis reconheceu que a lista deveria ser real. Quanto mais Louis confiava na lista, mais surpreso ele ficava. Louis sabia sobre as habilidades de lavagem cerebral da Igreja Radiante. Ele sabia que aquelas 10.000 pessoas não eram os únicos que eram fiéis ao Deus Radiante dentro do seu império. Quem sabia quantas pessoas a mais estavam participando da Igreja Radiante além daquelas 10.000? Depois de ver a lista, Louis imediatamente mandou seus soldados amaldiçoados monitorar as ações daquelas pessoas. Louis não sabia quanto tempo essas pessoas estavam dentro do Império Rosen. Ele também não sabia o número exato de crentes que a igreja tinha juntado. Então o que ele precisava fazer primeiro era rastrear esses seguidores e mesmo se não pudesse lidar com todos eles, ele deveria ao menos eliminar os líderes de cada grupo para parar a religião de se espalhar. Ao mesmo tempo, essas pessoas podem ter possivelmente descoberto que eles tinham sido expostos, então eles devem ter se preparado para escapar do Império. Mas foi afortunado que Louis agiu rapidamente, senão este plano teria que ser destruído. Eles não tiveram tempo de criar outro plano, já que Louis já foi prender e interrogar as pessoas da lista. Ele checou quem entrou em contato com os espiões e viram se eles eram seguidores da Igreja Radiante ou não. No final, a investigação encontrou crentes da Igreja Radiante pertencentes a esses esconderijos que enumeraram cerca de 100.000 pessoas. Alguns deles tinham acabado de entrar, enquanto alguns já eram crentes por muitos anos. Haviam até mesmo quem ajudou aqueles que estavam presos, que acabou com eles também sendo presos. As ações de Louis alertaram os outros nobres. A Igreja Radiante sempre tinha sido educada com eles, mas eles ainda estavam de guarda com relação à religião. Então quando eles ouviram a massiva quantidade de presos e investigações acontecendo por todo o Império Rosen devido a esses espiões descobertos, todos os nobres conduziram suas próprias investigações sobre seus subordinados que talvez também fosse um agente da Igreja. E suas investigações deram frutos. Nos seus territórios, seguidores da Igreja Radiante foram de fato encontrados, em alguns deles haviam muitos, enquanto em outros apenas poucos. O único território que não tinha um pingo de influência da Igreja Radiante era o território da família Calci. A Igreja Radiante sempre tinha estado cautelosa com esta família de magos negros, então eles não ousaram enviar alguns agentes para sua terra. Finalmente, quando contaram todos os crentes da igreja que os nobres foram capazes de encontrar, surpreendentemente não era menos do que 2 milhões de pessoas. Este número era além da imaginação de qualquer um. Isto fez o Império Rosen inteiro ansioso. Eles cuidadosamente examinaram todos os crentes capturados. Eles mataram os seguidores devotos e pouparam aqueles que apenas se juntaram, somente dando a eles uma punição leve antes de tê-los libertados. Naturalmente, quando eles foram capturar e interrogar as pessoas na lista, eles não descaradamente anunciaram que as pessoas foram capturadas porque eles eram crentes da Igreja Radiante. O Império surgiu com outras razões, tal como ser um espião, cometendo um crime, e assim por diante. Depois deste assunto, os nobres do Império se tornaram ainda mais aterrorizados com a Igreja Radiante. Normalmente, eles não queriam ofender a Igreja Radiante, eles não queriam ferir aquele tigre. Mas, inesperadamente, esse tigre realmente queria feri-los. A Igreja enviou alguns missionários para suas terras, além disso, sem nem mesmo notificá-los. Isso deixou os nobres indignados, então o Império Rosen inteiro começou a resistir contra os ensinamentos da Igreja Radiante. Logicamente, todas essas supressões foram feitas nas sombras.
Isso deixou a família Calci muito relevante. Os nobres queriam pedir à família por conselhos quanto a como lidar com a Igreja Radiante, desde que eles viram que o território da família Calci não tinha nenhum traço de influência da Igreja. Os nobres não temiam que a família Calci não providenciasse nenhuma ajuda. Isso era porque eles sabiam que a família Calci era a vanguarda de todos aqueles que estavam contra a Igreja Radiante. Então estava correto para eles pedirem à família Calci ajuda sobre este assunto. A família Calci também estava feliz com a situação. Para esses vários nobres resistirem à Igreja Radiante, seria verdadeiramente impossível para a Igreja reviver suas forças dentro do Império Rosen. Isto era uma grande coisa para a família. Entretanto, a família realmente não tinha um conselho concreto para os outros nobres. A família encarou a Igreja Radiante com muita seriedade. Além disso, magos negros eram muito sensíveis com relação à aura dos magos da luz. Então o método que funcionou para a família era fazer magos negros patrulharem o território e sentir qualquer aura do elemento luz. Isto era para assegurar que não havia nenhum mago da luz que estavam escondidos. Mas esse método não funcionaria para os outros nobres, já que não haviam muitos magos negros nos seus territórios. Este assunto fez a família Calci um pouco embaraçada. No final, os superiores da família informaram seus membros para ajudar a resolver este dilema. Então, contanto que eles completem essa tarefa, os outros nobres sentiriam endividados com a família Calci. Isso era muito importante para o futuro da família. Quando Smith recebeu o requerimento da família, ele não conseguiu encontrar uma solução também. Então ele foi até Zalhai e discutiu este assunto com ele. Smith sabia que Zalhai tinha uma quantidade infinita de esquemas e ideias correndo dentro de sua mente. Zalhai deveria ter a solução para o problema da família Calci. Ouvindo Smith explicar sobre o problema das famílias, Zalhai sorriu e disse: "Esta é uma oportunidade de fazer os cidadãos do continente mudar suas visões dos magos negros. De fato, se nós quisermos parar a influência da Igreja Radiante de afetar o Império, então nós deveríamos primeiro promover a nossa própria propaganda." Smith olhou para Zalhai com uma expressão intrigada. Ele certamente não seria capaz de entender o tipo de guerra de propaganda que acontecia na Terra. Olhando para a aparência do outros, Zalhai apenas sorriu e continuou: "Propaganda é importante. Na realidade, esta é a principal razão do porquê a Igreja Radiante foi capaz de espalhar a sua influência tão longe. Para procurar atrair o mundo de fora, eles vestiram em uma cor branca brilhante e sempre usaram sorrisos gentis. Este é um tipo de propaganda. Então o que nós precisamos que os nobres façam é continuamente promover todas as coisas ruins que a Igreja Radiante fez todos esses anos. Além disso, essa propaganda deveria ter mais e mais frequência. Isso é para perfurar o subconsciente dos cidadãos do fato que a Igreja Radiante é uma organização terrível. Isto naturalmente os faria incapazes de confiar na Igreja." Os olhos de Smith se iluminaram. Para espalhar sua influência através do continente, as controvérsias que a Igreja tinha feito certamente não eram um número baixo, e eles não foram capazes de esconder. As ações que Zalhai sugeriu sem dúvidas dariam um grande golpe na Igreja Radiante. Essa propaganda negativa seria até mesmo usada como material de estudo. Zalhai acrescentou: "Agora que a maioria das escolas do Império estão sob as mãos dos nobres para serem usadas para procurar talentos, por que nós não configuramos um currículo naquelas escolas para ensinar os aspectos negativos da Igreja Radiante? Crianças tendem a acreditar em coisas que eles aprendem da escola mais do que o que seus parentes ensinam em casa. Enquanto as escolas educarem as crianças sobre nossa visão da Igreja Radiante, as crianças acreditarão que a Igreja é má por suas vidas inteiras. Então, quando eles crescerem, eles não seriam capazes de acreditar em todas as pregações que a Igreja faria. Seria até mesmo possível para as crianças influenciarem seus parentes. Pouco a pouco, eles influenciariam todo o mundo ao redor deles. Dando tempo bastante, a Igreja Radiante certamente pareceria repulsiva para os residentes do Império." Os olhos de Smith brilharam mais forte. Ele assentiu. A ideia de Zalhai era muito boa e viável. Valia a pena tentar. Zalhai acrescentou mais: "Nós também podemos usar esta oportunidade de promover a imagem dos magos negros para a população. Irmão Smith, você deveria saber por si mesmo que magia negra também tem habilidades que poderiam ser usadas para tratar doenças. Além disso, o conhecimento da magia negra do corpo humano supera em muito daqueles magos da luz. Isso com certeza permite os magos negros curarem mais doenças em um determinado tempo.
Pode mesmo ser dito que magos negros não são piores em curar doenças quando comparado a magos da luz. O único problema era apenas que magos negros têm estado, por um longo tempo, retratados como pessoas um pouco estranhas, fazendo a população incapaz de realmente entender o que eles realmente são. Mas com a destruição da influência da Igreja Radiante no Império, naturalmente não haverá mais palavras negativas com relação a magos negros. Smith concordou, ele entendeu o que Zalhai quis dizer, já que ele mesmo era um mago negro. Zalhai então disse, o rendimento dos plebeus no continente não é alto. Então, quando eles não puderam conhecer um mago da luz bem-intencionado, eles iriam encontrar um farmacêutico e mesmo então, os preços para as medicinas são bastante altos. A razão que a Igreja Radiante tem sido vista como bom é porque eles fariam seus magos da luz providenciarem cura de graça. Então por que nós não poderíamos fazer o mesmo? Nós também podemos ter alguns magos negros saindo e curando algumas doenças das pessoas, não somente aquelas pessoas que não podem pagar para ver um doutor, mas também pessoas comuns que queriam ser curadas. Isso certamente reverterá a imagem que a Igreja Radiante indexou nos magos negros. Então, quando a Igreja Radiante decidir suprimir os magos negros novamente, assim seria muito difícil de fazer. Esses recursos eram comuns na visão de Zalhai. Na Terra, que chegou na Era da Informação, pessoas eram muito práticas quando se tratava de religião. Mas mesmo assim, a fé religiosa ainda sobreviveu. Isso mostrou a formidabilidade da crença. Haviam até mesmo cultos que ainda sobreviveram porque eles usaram métodos podres de propaganda. Com isto, alguém reconheceria quão fácil a propaganda pode ser usada para influenciar as pessoas. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.